Durante uma prova de corrida, a única coisa que importa é a sua percepção de esforço. Não importa pace, não importa distância, não importa nada. Simplesmente, se tá fácil, tu acelera, se tá difícil, tu diminui. Parece muito lógico isso que eu tô te falando, mas é que essa é a mais pura realidade. Não importa o pace que você está correndo, muitas vezes você pode estar correndo acima daquilo que você imaginava correr ou que você planejava correr e tá fácil, tu continua acelerando e continua mantendo o ritmo. Às vezes vai estar muito mais difícil daquilo que tu imaginava correr e tu precisa diminuir. E isso acontece pelos mais diferentes fatores. Um dos fatores mais clássicos é o clima. Se o clima estiver muito quente, ele vai afetar a tua percepção de esforço, vai deixar mais difícil as coisas. Se tu está muito estressado mentalmente, está com uma fadiga mental muito grande, você provavelmente também será afetado por isso, porque a nossa fadiga mental, ela também vai para o físico e a fadiga física reflete no cérebro. Isso porque a sua decisão durante um treino ou prova de acelerar, diminuir ou parar, ela é sempre mental. Os seus músculos mandam os sinais para o seu cérebro. Então, se o músculo lá está contraindo, usando muitas fibras, ele manda o sinal para o cérebro e diz assim: opa, tá ficando difícil aqui, mas é tu conscientemente que decide parar ou não. Assim como se está acumulando muito ácido lático, se está muito quente as tuas extremidades, se tu está perdendo muito suor, esses sinais são mandados para o teu cérebro, ele interpreta isso e aí o que acontece? Ele toma a decisão, você toma a decisão consciente de parar ou não. E isso acontece, tem diferentes pessoas e as pessoas elas têm diferentes níveis de tolerância ao desconforto ou têm percepções diferentes. Por exemplo, militares e atletas que são acostumados a treinar no desconforto, eles conseguem suportar muito mais desconforto, porque eles são treinados assim, então eles têm uma percepção de esforço diferente. Mas aí tu tá pensando, não, eu não sou nenhum David Goggins. O David Goggins é muito famoso por conta disso, de exigir o corpo até o máximo. Inclusive tem 2 livros dele aqui, que são muito bons caso tu queira ler. Ele faz, deixa eu pegar aqui os livros. Ele faz alguns paralelos com isso. O primeiro é esse aqui, ó, que é o Nada Pode Me Ferir. E o segundo é esse outro aqui, que é o Nunca é Hora de Parar. São 2 bons livros, caso tu se interesse por esse assunto. Mas aqui eu não quero que você vire um super-herói, o supra-sumo da corrida e vire um atleta olímpico. Nada, eu quero simplesmente te passar 4 dicas de como você vai melhorar a sua percepção de esforço na corrida. E, consequentemente, como isso vai te ajudar a ter mais resultados. Então, a gente vai para o primeiro ponto, que é comparar os treinos. Exato. Ó, tu pode só comparar treinos iguais em condições diferentes ou treinos diferentes em condições iguais. Meu Deus, Nestor, tu está bugando a minha cabeça. Calma aí. Olha só. Um erro muito grande que as pessoas cometem é comparar o mesmo treino em condições diferentes. Então tu não tem como fazer uma comparação, não tem como tu entender a tua percepção de esforço. Digamos que tu tá fazendo 5 de 1000 no frio e tu tá fazendo 5 de 1000 no calor. Naturalmente, esses treinos eles vão ser diferentes, vai afetar a tua percepção de esforço de maneira diferente. E o que acontece? Você quer comparar e aí você vai usar esse treino no calor, que ele naturalmente vai ser mais difícil. Você vai querer usar ele como base de dizer, nossa, eu não estou evoluindo, esse treino foi muito mais difícil do que eu fiz na outra semana. Acontece aqui na minha cidade que às vezes a gente tem umas variações bem loucas assim de temperatura. Realmente, numa semana tá 8, 10 graus, na outra tá 25. É desse nível. Então, é impossível fazer o mesmo treino. Se eu fizer o mesmíssimo treino nessas duas condições, eu vou ter resultados diferentes nesse treino. Seja em percepção de esforço, seja em pace. Às vezes o meu pace pode ser o mesmo, mas numa semana eu vou ter um esforço muito maior do que na outra. E assim, é uma maneira de tu entender melhor como funciona o teu esforço. E a outra é tu fazer treinos diferentes nas mesmas condições, que essa é uma forma mais simples. Então, não adianta você comparar um treino, um longão que você faz num calor extremo, que você vai treinar meio-dia, e outro treino que você faz um intervalado às 6 horas da manhã, num dia que está fresquinho. São 2 situações diferentes. Obviamente, no longão, tu vai ter esse cansaço muito maior, porque tá calor e é longão, enfim. Então, o ideal é que tu padronize esses horários que você costuma treinar, as condições que você costuma treinar, para conseguir entender
como funciona o seu esforço para o mesmo treino. E também, se você pode treinar em condições adversas, que eu sempre recomendo, para que você também perceba como o seu corpo reage a diferentes condições. E isso faz com que lapide melhor a sua percepção de esforço, porque não adianta nada. Imagina que você está sempre acostumado a treinar às 6 horas da manhã. E às 6 horas da manhã é tranquilo, você sempre está acostumado a treinar estando totalmente descansado, 6 horas da manhã, só treina, por exemplo, ou alimentado, ou em jejum, sempre faz o mesmo pré-treino. Você única e exclusivamente só vai ter aquela métrica de comparação. Quando você cair em uma prova ou treino que isso foge dessa característica, provavelmente você vai sentir um esforço enorme. Por quê? Porque simplesmente você não está acostumado, ou pelo menos não fez nenhum treino que te levasse a experimentar esforços diferentes. Então essa é a minha primeira dica. Varie os dias de treino, mas busque somente comparar esses resultados em treinos nessas condições. Ou nesses treinos iguais e aí em condições diferentes, que aí tu pode entender melhor como o teu corpo funcionou, ou em treinos diferentes nas mesmas condições. Mas sempre varie isso para que você consiga ganhar mais percepções de esforço, consiga entender como é que seu corpo reage no calor, como é que ele reage no frio, como é que reage na chuva, quando está em subida, quando está em descida, em estrada de chão, em paralelepípedo. Isso vai criar uma modelagem mental e são as dificuldades desejáveis que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, que é extremamente importante que tenha nos seus vídeos. O segundo ponto, aí aqui a gente já vai para umas dicas um pouco mais práticas, tá? O segundo ponto é não usar fone de ouvido enquanto você corre. Por quê? Porque se a percepção de esforço é aquilo que conta na hora da corrida, o ideal é que você aprenda a observar o seu corpo. Então, ao invés de tu colocar uma música no fone e simplesmente sair para fazer o treino sem prestar atenção no teu corpo, o ideal é que você não corra de fone de ouvido, não corra escutando música, nem podcast, nem nada, e simplesmente preste mais atenção no seu corpo. Porque ao prestar atenção no seu corpo, tu vai ver como é que tua respiração reage quando você está enfrentando uma subida. Você vai prestar atenção como é que é a sua passada quando está fazendo uma velocidade mais rápida, quais são as mudanças da respiração, que mudanças de técnica você usa quando corre em diferentes velocidades, coisas essas que muitas vezes a gente não presta atenção por estar com fone de ouvido. Então, quando tu corre sem o fone, tu consegue prestar mais atenção, né, no seu próprio corpo, e isso faz bem para que você vá lapidando a sua percepção de esforço, porque você vai entendendo, não, se eu já sei que eu sofro um pouquinho mais na subida, eu reduzo aqui, eu sei que vou passar por isso, e aí depois, lá na frente, eu recupero. Eu demoro mais ou menos 30 segundos, 1 minuto para estar 100% depois de uma subida, ou eu consigo entender que quando eu corro com uma determinada técnica, ou quando eu faço determinados movimentos, ou quando eu mantenho um determinado ritmo respiratório, aí seja lá qual for, eu consigo render mais. E esses detalhes você precisa estar atento na sua corrida. E eu sei, isso é difícil, não é tão simples, tem dias que a gente está desmotivado, tem dias que a gente não quer treinar, e aí a gente só vai, bota o fone, vou só fazer minha rodagem leve, e é isso aí. Sim, tem dias que realmente você vai precisar fazer isso, mas no geral eu recomendo que você faça um pouco mais de esforço para prestar atenção no seu corpo e entender como ele funciona. Antes da gente ir para a parte 13 e para a parte 4, eu quero te dizer que sempre é bom você olhar os links aqui na descrição do vídeo, porque tem o link para minha assessoria de corrida, caso você queira ser treinado por mim, caso você queira ser pró. Então ali, você vai clicar naquele link, vai abrir um vídeo onde tu vai poder, eu te explico como é que funciona a minha assessoria, e qualquer coisa também tem o número do WhatsApp que tu pode chamar lá a minha assistente, ela vai te explicar tudo como é que funciona. Se tu fechar comigo, aí ela te manda o meu contato e eu passo a dar o segmento aí, eu vou te entrevistar, vou perguntar qual os teus objetivos na corrida, enfim, a gente vai traçar as suas próprias metas. Tem também link da minha newsletter, que é gratuita, tem link do meu playbook de como baixar seu pace na corrida, caso você queira construir o seu sistema de treinamento da maneira própria. Também tem meu Instagram, caso tu queira acompanhar por lá, além de outros vídeos que eu também deixo aqui na descrição, que complementam esse aqui. Então, sempre recomendo que você dê uma olhadinha lá. Terceiro ponto. Esse aqui é algo que a gente não faz, mas que seria muito importante, que é pensar no pace antes de olhar para o relógio e prestar atenção no corpo e não no ritmo. Essa aqui eu acho que é a melhor dica que eu posso te dar para entender a sua percepção de esforço. Então, é o seguinte, tu vai estar correndo. O que a gente faz? Fica olhando, tô correndo, olho pro pace. Tô correndo, olho pro pace. Ou
quando dá o apito no relógio ou no Strava dizendo 1 km, primeira coisa que a gente faz, vou ver em que pace eu tô correndo. Pá, já olhou direto aqui pro relógio, tu nem tentou entender qual é o pace que tu tá correndo. Então o que você faz da próxima vez? Você vai pegar assim, ó. Eu vou passar 1 km sem olhar o ritmo. E eu recomendo que você faça isso em treinos leves, em treinos mais tranquilos ali, 1 km sem olhar o ritmo. Você sabe mais ou menos onde vai dar esse 1 km, né? Se você faz sempre no mesmo percurso, você sabe. E aí, tá beleza. Tá correndo. Quando bater o 1 km, você vai pegar e olhar... Mentira. Você vai pegar e pensar que pace que eu tô correndo. Então, o relógio avisou que bateu 1 km. Que pace será que eu tô correndo? A 5,10? 4,50? 4,30? 6? Enfim, você pensa primeiro e depois olha pro relógio. E aí, você consegue entender aquilo que você pensou e aquilo que o relógio está marcando. Então, você vai criando essa associação. Opa, peraí, eu achei que eu estava correndo a 5,10, mas estou correndo a 5. Tem alguma coisa errada. Eu achei que estava correndo a 5,30 e estou correndo a 5. Minha percepção de esforço não está muito bem apurada. E por que prestar atenção no corpo e não no ritmo? Porque quando você faz essa leitura de que pace eu estou correndo, confere no relógio, importante que depois você preste atenção também em como seu corpo está se movimentando. Então, como é que está minha frequência de passo? Como é que eu estou chegando com o pé no solo? Minha técnica de corrida, eu estou estendendo mais o passo, eu trabalho mais com cadência. Por quê? Porque aos poucos você consegue ir entendendo a sua percepção de esforço para entender da forma como seu corpo está se movendo. Por quê? Se você aprender que seu corpo se move daquela maneira, e é claro que tem muitas nuances nesse meio termo, às vezes a técnica que você usa para correr entre 4,50 e 5,20 é a mesma. Ou, sei lá. Mas você consegue entender, você vai perceber que tem algumas diferenças. E mais uma vez, esse trabalho é difícil, tá? Mas você vai percebendo essas pequenas diferenças que tem. E aí, quando chega na hora da sua prova, quando chega na hora do seu treino, você não precisa ficar viciado no pace. Você simplesmente preste atenção na técnica. Tu vai ver que, nossa, eu tô desacelerando porque meu ritmo já tá diferente, porque minha passada tá diferente, minha respiração eu senti que eu fugi um pouco mais do ritmo, ou meu braço tá movimentando muito diferente. Então, quando você presta atenção, faz esse serviço de primeiro imaginar o pace, depois conferir, você vai criando essa percepção e aí nas provas você pode chegar e fazer inclusive até sem relógio. Só pegou, marcou ali, deu início, fez a prova, principalmente provas mais curtas, eu sei que provas 21, 42 exige um olhar maior para o ritmo, mas você consegue chegar e fazer essa prova sem precisar olhar no relógio. E eu vou te falar, as melhores provas que eu corri na minha vida foram sem olhar para o relógio. E eu recomendo que você faça isso também. Vai simplesmente pelo feeling, pela percepção de esforço, tá certo? Então, essa 3 aqui é muito bom que você faça. E aí a gente tem a última, que é fazer os treinos no mesmo dia da semana. Caraca, como assim, Nestor, fazer os treinos no mesmo dia da semana? Pensa, se eu faço treino de tiro toda terça, eu chego na terça-feira com um mesmo nível de cansaço na minha semana. Correto? Correto. Então, eu vou ter descansado no domingo, vou ter trabalhado segunda, vou ter trabalhado terça e aí eu faço meu treino de tiro. Se você fica mudando esse treino de tiro, numa semana eu faço na terça, na outra semana eu faço na quinta, na outra semana eu faço na sexta, outra semana no sábado, tu nunca consegue ter essa métrica de comparação de como é teu esforço naquele dia. Porque cada dia tu vai ter um esforço diferente e você tendo um esforço diferente para o mesmo treino, que é o mesmo caso da regra 1 que eu te expliquei, você não consegue perceber quais as mudanças que você está tendo no ritmo. Por quê? Cara, se tu tem que fazer um treino de tiro, tu tá acostumado a fazer ele na terça, tu vai fazer ele na sexta de noite, no último dia do expediente, se você não trabalha no sábado, provavelmente você vai estar muito mais cansado, a sua percepção de esforço vai estar muito mais alta e você vai precisar fazer muito mais força para fazer aquele treino. Só que às vezes o objetivo do treino não é que você faça dentro de um pace específico, mas sim que você tenha a percepção de esforço correta daquele pace. Isso aqui muda muito a tua corrida, tá? Porque muitas vezes eu como treinador e os outros treinadores também, a gente coloca o pace para que você corra, para que você tenha uma determinada percepção de esforço dentro daquele pace. Só que agora, se você fica mudando muitos dias que você corre, se você fica, às vezes, se esforçando muito mais, chega numa condição não tão ideal, você vai ter uma percepção de esforço maior e isso vai sobrecarregar mais o seu corpo naquilo que a gente queria.
Ou mesmo se for um treino leve, você vai estar com estresse maior, vai fazer um treino mais forte do que era o desejado, porque às vezes não segue muito o treino leve e aí vai ter uma sobrecarga. Então, sempre que tu fizer os treinos no mesmo dia da semana, tu vai conseguir deixar uma percepção, vai conseguir chegar com o teu corpo no mesmo estado ou no estado muito parecido. A gente sabe que acontece imprevistos no meio do caminho e aí tu consegue lapidar essa tua percepção de esforço na mesma velocidade. Então, essa aqui foram as minhas 4 dicas para você que quer melhorar a sua percepção de esforço na corrida e eu te garanto, se você trabalhar para melhorar isso, os seus resultados na corrida vão aumentar e muito. No mais, deixa o like, se inscreve no canal e não se esquece, o que baixa a pace é o treino.